Iniciando mais um episódio do podcast Liderança 30 anos, diretamente aqui do Expo Center Norte, em São Paulo, onde acontece mais uma edição da Infra FM 2025. Um episódio bem especial. A partir de agora a gente recebe aqui o nosso diretor-presidente do Grupo Liderança, Francisco Lopes de Aguiar. Seja muito bem-vindo e obrigado aí por aceitar o convite do podcast. Obrigado. É muito bom fazer parte dessa história, principalmente tendo sido o fundador da empresa, né? E levando em consideração as dificuldades que a gente teve durante toda essa caminhada, e ver as coisas acontecendo como estão acontecendo, isso é motivo de muita satisfação, de muito orgulho, né? E principalmente por estar hoje contando com a grande contribuição, a grande colaboração dos meus filhos, que estão aqui, o William e o Sérgio. Mas o Hélito daqui a pouco deve estar por aí também, né? Tem mais o Pedro Henrique e o Francisco Paulo, que não estão aqui na feira, mas estão trabalhando com a gente também. Eu acho que ter a família junto, eu acho que é uma motivação a mais, é uma satisfação a mais que a gente tem. E eu estou muito feliz por tudo isso que tem acontecido no decorrer desses 30 anos. Legal. Apresentar também aqui o nosso diretor comercial e de marketing, William Lopes de Aguiar, que hoje, inclusive, vai aqui na Infra FM palestrar também, né, sobre um assunto aí de full service e toda essa questão de facilities da importância. Seja bem-vindo ao nosso podcast também, William. Obrigado, Felipe. É uma satisfação imensa estar aqui. É um orgulho ter o pai como fundador dessa empresa, uma empresa que nos orgulha pela história, pela caminhada dela, pelas oportunidades que ela oferece aos colaboradores que trabalham conosco, né? Tanta gente que consegue realizações dentro da empresa. Então é um orgulho muito grande. E estrear numa palestra aqui, né? Nervoso, bastante nervoso, ansioso aqui para falar. Mas acredito que é um assunto que a liderança domina já há bastante tempo, então acredito que vai ser tranquilo. Vai ser natural ali, né? Acredito que sim, e eu espero que sim. Tranquilo. E a gente recebe também o Sérgio Lopes de Aguiar, que comanda toda a parte operacional aí do Grupo Liderança, né, Sérgio? Alguém tem que cuidar do serviço pesado, né? Exatamente. Mas então, tirando a parte do serviço pesado, mas enfim, hoje eu sou diretor operacional, estou como diretor operacional e junto com o cargo também vem bastante essa responsabilidade, né? Que ser diretor operacional de uma empresa com 32 mil colaboradores é gestão de problema todos os dias, né? E nem todos os dias são problemas que a gente saiba resolver. Solucionar. Uhum. Então a gente conta com uma equipe muito participativa, com um presidente muito ativo, e então isso tudo vai conseguindo ajudar a gente, né, a tentar e tomar a decisão correta no dia a dia. Perfeito. Senhor Francisco, a gente está numa feira onde muitas tendências tecnológicas aparecem também, soluções que são implementadas também até no próprio Grupo Liderança, mas a gente nunca pode esquecer das pessoas. O senhor começou aqui na sua apresentação falando da participação dos seus 5 filhos, né, na gestão e também em outros setores da empresa, mas esses 32 mil colaboradores que o Sérgio citou, além de colaboradores, também fazem parte dessa família liderança e sempre o capital humano não pode ser esquecido, apesar de toda a tecnologia que é implementada, né? Exatamente, Felipe. Numa empresa de prestação de serviço, em todas as empresas, em geral, o que faz a grande diferença são as pessoas. Mas especialmente numa empresa de prestação de serviço, cujo capital principal é o ser humano, então ela é mais importante ainda. Então, uma das preocupações que a gente sempre teve desde o início da fundação da liderança, e é por isso que consta dos nossos valores, é a preocupação com o ser humano, a preocupação com as pessoas, né? Sem as pessoas, sem conseguir atrair as pessoas boas, né? As pessoas boas, a gente não consegue sucesso, principalmente nesse ramo. Então, eu tenho que agradecer também a oportunidade de ter tido à minha volta sempre pessoas boas que fizeram a grande diferença na vida da liderança. Então,
não é somente o meu esforço, não é somente o esforço da diretoria, da Giovana, que fundou a empresa junto comigo, não é somente o esforço dos meus filhos, mas o esforço e a dedicação e o comprometimento de todas as pessoas que trabalham hoje na liderança. É claro que nós não temos 100% das pessoas altamente comprometidas no nível que eu gostaria, mas nós temos muita gente comprometida. E eu acho que são essas pessoas que fazem a grande diferença e elas que fizeram acontecer tudo isso que vem acontecendo com a liderança ao longo desses 30 anos. Então, reforço aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte, não somente as que estão fazendo parte da liderança hoje, mas aquelas que fizeram parte ao longo da vida da liderança, porque muita gente já se foi, já passou por aqui, já deixou a sua contribuição e foi contribuir com outras empresas em outros setores. Então, não contamos apenas e não agradecemos apenas as pessoas que estão hoje fazendo parte desta equipe, mas também as pessoas que já fizeram parte dessa equipe ao longo da vida. Em outras oportunidades, o senhor já comentou com algumas pessoas a respeito de um sonho lá atrás, quando a liderança ainda era farmácia, e o senhor começou nessa parte de terceirização, de facilities, que o seu sonho era ter uma empresa de 500 colaboradores. Hoje, olhando para trás e na realidade atual de mais de 32 mil colaboradores, superando muito essa expectativa, é uma responsabilidade grande, mas também uma satisfação, né, senhor Francisco? Exato. Toda vez que a gente estabelece uma meta, e aqui, parafraseando um pouco a nossa ex-presidente Dilma, a gente, ao atingir essa meta, a gente busca dobrar a meta. Ou se você não dobra, mas pelo menos você tem que aumentar, né? Essa é uma coisa que está no DNA da liderança. Nós não temos limite nós não queremos parar de crescer, né? Mas é claro, nós não podemos crescer indefinidamente, não podemos crescer de qualquer jeito. Muitas vezes as empresas crescem demais e elas morrem por terem crescido demais e não por não crescerem, né? Não crescer é o caminho certo para uma empresa quebrar. Mas crescer demais desordenadamente também pode ser e acelerar até esse fracasso, essa situação de grande dificuldade. Então as empresas muitas vezes elas morrem muito mais por congestão do que por inanição. Mas parar de crescer nunca esteve nos meus sonhos. Mas a cada vez que a gente atinge a meta, a gente amplia essa meta e tenta crescer um pouco mais, porque eu acho que é disso que isso gera uma energia positiva nas pessoas. As pessoas querem trabalhar numa empresa que cresce, numa empresa que tem uma energia positiva, né? E essa energia vai se ampliando, ela vai atingindo outras pessoas que também querem crescer e dando oportunidade. E empresa que cresce também tem essa coisa, ela gera oportunidade para outras pessoas, né? Nós temos hoje 100% das pessoas que estão a nível de gerência e de diretoria que foram promovidas dentro da liderança. São pessoas que só obtiveram essa oportunidade de crescimento porque a empresa cresce, né? Se a empresa cresce, ela dá oportunidade de crescimento para as pessoas. Falar em crescimento, a gente fala em setor comercial, tanto a parte pública, quanto principalmente agora de uns anos para cá, né, William? Você que faz parte da diretoria, é o diretor comercial da empresa, começou a ampliar essa parte do setor privado também. Não só trazer contratos novos, mas como também a gestão dos contratos que já estão na casa, ampliar os contratos, né, já vigentes, é bem importante. Inclusive, um dos temas da tua palestra de hoje aqui na Infra FM é essa questão da relação com o cliente, essa questão mais humanizada e que traz uma perenidade aí para os contratos também, né, William? Exatamente, Felipe. Com base nessa questão da valorização do ser humano, né? A gente pensa que o ser humano gosta de ser atendido por outro ser humano. Então, quando a gente dá essa humanizada, faz a humanização desse atendimento, atende bem as pessoas, cria uma relação de confiança com essas pessoas, a gente tende a atender melhor eles, a entender melhor o que eles necessitam
E eu acredito que a liderança trabalha nesse sentido, de entender melhor o que o cliente precisa, customizar as soluções para esse cliente e aplicar a cultura, né, da liderança, de trabalhar bem, de trabalhar de forma confiável e de tratar bem o colaborador, tratar bem as pessoas. A consequência é que as pessoas trabalham, confiam na liderança, confiam na empresa, confiam que a liderança é uma empresa que está crescendo, como o pai falou, e que a gente tem uma meta de ser a maior empresa do Brasil. É uma meta audaciosa, mas nós temos uma meta de crescer, de aumentar dentro dos contratos privados a nossa participação e de ser a melhor empresa para se trabalhar, né? Recebemos o selo da Great Place to Work, então estamos neste caminho. Acredito que estamos fazendo certo o trabalho por termos esse reconhecimento e a consequência é o crescimento da empresa. A consequência é a gente olhar que temos potencial de crescer, definir metas e buscar alcançá-las, ainda que algumas sejam desafiadoras. Esse desafio acaba sendo a gasolina para o nosso setor comercial, que é composto de uma equipe fantástica, uma equipe maravilhosa, uma equipe em qual eu confio muito, né, e vem entregando os bons resultados. De novo, a gente volta na valorização do ser humano. Nós temos uma equipe, como foi falado, né, que é o nosso capital humano dentro da gestão comercial. E essa equipe é totalmente confiável e confia também na empresa. Isso gera um bom resultado, né? E a gente tem demonstrado isso, acredito. Inclusive com os clientes que vieram aqui, Felipe, falar dessa relação, dessa confiança, desse nível de confiança que eles têm com a empresa. E nos deixa ainda mais orgulhosos, porque passaram aqui por essa bancada aqui do podcast da liderança dezenas de clientes e todos enalteceram muito o trabalho da liderança, a relação comercial e também operacional. Alguns estavam ansiosos para vir, né? Exatamente. E o Sérgio está na diretoria operacional, o contrato entrou lá no nosso comercial e a gente precisa ter um atendimento e às vezes até mesmo apagar incêndio. E a tecnologia é uma aliada também, ferramentas que o Grupo Liderança utiliza em toda essa gestão e mais uma vez o capital humano também do nosso operacional que atende com excelência todos esses clientes, né, Sérgio? Então a liderança sempre investiu bastante em processos, pessoas e também em tecnologia. Então, claro, isso não é uma informação que a gente vai ter, um ranking, mas eu acredito que a liderança seja a empresa que mais investe em inovação nesse ramo de prestação de serviços, né? Então hoje a gente investe em robô de atendimento via WhatsApp, a gente investe em processos automáticos, a gente investe em otimização do faturamento para atender melhor o nosso cliente. Então a gente está sempre estudando. Por exemplo, a gente está nessa feira aqui e a gente está observando o que tem aí que cabe no nosso negócio. Né? Uhum. Então a gente, cada stand desse aqui, Felipe, eu passei e olhei, pô, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, esse aqui dá para implementar lá, dá para melhorar o serviço. Encaixa no cliente X, no Y. Claro, então, aí a gente vai pesquisando e vai levando essa demanda lá para a nossa TI, para a gente conversar depois e colocar em prática, né? Perfeito. Uma história de 30 anos. Janeiro de 1995 começou toda essa história. E essa história, agora em janeiro de 2025, completou 30 anos, né, Sérgio? Eu gostaria que você pegasse ali o livro e o vinho, né? Então, e contar pra gente um pouquinho de como surgiu essa homenagem aí ao Francisco e à empresa. Então, o livro foi o seguinte, né? Nada na nossa vida é fácil, né? Nem mesmo conseguir a aprovação de escrever o livro. A gente teve que ir lá 7, 8 vezes, vamos escrever o livro. E aí... Foi mais, hein? Foi mais de 8 vezes. Um monte de vezes. Vamos escrever o livro. As negativas. E o nosso presidente, não precisa. Vamos escrever o livro e não precisa. Daqui a pouco chegou uma hora que eu joguei a toalha. Aí depois dormi, acordei e vamos para mais uma tentativa. Nessa última tentativa, sei lá, 8ª, 9ª tentativa, aí a gente falou, mas vai ser um presente nosso. O presidente não se nega, né? A gente não aprendeu, o presidente não se nega. Então, aí ele falou, não, então tá bom, então faz o livro aí, vamos. E só que aí gerou um problema, porque quando a gente começou a tentar escrever o livro, a gente tinha, sei lá, 120 dias, 150 dias. Quando o Francisco aprovou a gente a fazer o livro, a gente só tinha mais 60 dias.
Então a gente teve que correr bastante, né? Aí foi na velocidade mais acelerada. Mas enfim, a gente conseguiu escrever o livro, né? Junto com o livro, a gente conseguiu fazer junto o nosso vinho, que é uma homenagem. A gente acabou conciliando, né? E aí a gente percebeu que, poxa, 70 anos do nosso fundador, do nosso presidente, com 30 anos de liderança, dava um número bacana, né? 70 mais 30, pô, então de repente tem que aproveitar esse número para a gente fazer uma homenagem, para a gente Teve uma eternizar. história de degustação aí também, né, Sérgio? Então, aí essa parte da degustação é outra parte que acaba a gente tendo aquela dedicação, porque a gente quer fazer um vinho e homenagear todos os filhos. Que representassem os Que filhos. representasse todos os filhos. Mas o vinho foi surpresa. Não, o vinho foi uma surpresa, né? O vinho a gente... Surpresa boa, seu Francisco? Boa. A gente vai, pô, é o seguinte, ó, a gente demorou demais, não dá tempo pra gente demorar pra aprovação do vinho, então a gente vai ter que fazer goela abaixo. Então a gente foi lá, a gente conversou, aí a gente conseguiu fazer um vinho, ficou bem bacana, é um vinho que tem 5 cepas de uva, cada cepa representando a participação de um filho. Então a gente fez um blend, que a gente chamou aqui de Grand Leader, é um vinho chamado Grand Leader, que a gente conseguiu unir 5 cepas de uva, cada cepa representando um filho. Então isso aqui é mais uma E a homenagem. gente está presenteando clientes especiais que estão visitando o nosso stand. Exatamente. Com um kit, né? Com o livro, uma caneta, o vinho. Exatamente. Inclusive a gente recebeu, seu Francisco, aqui o Christian e o Josimar das Casas Bahia. E eles parabenizaram pela coragem. O senhor se expôs aqui no livro também, histórias, né, que muita gente não conhecia, colaboradores da liderança não conheciam, né? E pela coragem. E eu acredito que depois de 5 tentativas ou um pouco mais aí... 5 foi a primeira semana, mais umas 10. No fim valeu a pena. Como é que está a repercussão das pessoas que recebem o livro e que comentam com o senhor? Eu acho que está boa, a repercussão é legal, o pessoal fica muito feliz. É uma história muito curta, uma história simples, né? Uma coisa contada de forma bem espontânea, né? Expondo realmente toda a verdade, nada, sem esconder nada, né? Sem inventar nada, sem criar fantasias, né? É uma história, né? Uma história real, né? De alguém que saiu lá do Nordeste e que teve uma infância muito pobre e que veio para São Paulo e que depois foi para o Sul e que passou por várias dificuldades e que tivemos um relativo sucesso, um sucesso razoável, né? E as pessoas, enfim, gostam de ouvir, de ler a história, de saber como é que as coisas aconteceram. Eu acho que teve uma repercussão bastante interessante. Legal. Agora, para encerrar o nosso podcast... Mas antes de encerrar, Opa, Felipe, vai lá. antes de encerrar, meus informantes agora passaram uma informação de última hora, que é o seguinte, né? A gente está falando que hoje a liderança tem 32 mil colaboradores. Mas aí, como o nosso presidente aqui falou, que é o seguinte, pô, muitas pessoas passaram, aí quantas pessoas passaram, né? Então, olha que interessante, 32 mil hoje e 320 mil pessoas passaram e já saíram para a empresa. Em algum momento eles passaram pela empresa, participaram do grupo liderança e saíram. Isso da parte operacional, 320 mil pessoas. E aí, da parte administrativa, 6.200 pessoas já passaram do nosso administrativo. A gente hoje deve ter aí perto de 700 administrativos e 6.200, 6.400 pessoas passaram do nosso administrativo, né? Então é bastante gente. E reforçando a fala, cada uma dessas pessoas de alguma forma contribuíram para que a gente estivesse aqui, né? Então eu quis trazer esse número porque Legal. É um número significativo, Legal. né? 320 mil pessoas. Se a gente fala em famílias impactadas, a gente passa de 1 milhão de pessoas. Exatamente. Aí, com certeza, Exatamente. né? Então agora, para encerrar, a gente falou aqui em homenagem, seu Francisco, fundador da empresa. A gente está aqui com representantes desses filhos citados, né? O William, o Sérgio, ainda tem o Wellington, o Francisco Paulo, Pedro, né?
E eu queria agora, a gente não combinou isso, né? Eu queria começar pelo Sérgio aqui, olhando para o teu pai aqui, para o Francisco, por que que ele te inspira como empresário, como pessoa, e o que você leva dele? Falar do pai olhando no olho assim é difícil. Mas assim, todos nós, eu vou falar de mim, né? Eu já tive um bom colégio, eu já tive uma boa representação em casa, eu já fui aquele moleque que gostava de estar na rua, mas o pai buscava da rua para os estudos, né? Então eu sempre tive uma base que me ajudou muito. Então toda aquela parte rude, rústica que eu passei, né? Isso hoje me construiu como um bom profissional, né? Como um bom profissional, uma pessoa que sabe das dificuldades e de alguns valores. Então eu agradeço muito toda essa dedicação que teve, pai, para me colocar na linha quando era necessário. Obrigado. E o Sérgio é o mais velho, né, Sérgio? Eu sou o mais velho. Legal. William, Oi. vai, tua homenagem. Em homenagem ao pai, né? Olhando para ele aqui, é um orgulho muito grande, né? O pai que eu tenho. O pai que eu tenho é uma pessoa que é perseverante, uma pessoa confiável, é uma pessoa que valoriza as outras pessoas, que reconhece, né, as outras pessoas, tem uma memória invejável, né? E todos esses valores já foi. Mas ainda continua sendo uma memória, às vezes, irritante. Mas todo esse ser do pai, esse carinho que ele teve com a gente quando era criança, apesar de ter trabalhado muito, né? E isso também é um exemplo para a gente buscar repetir um pouco disso, de trabalhar muito. Isso tudo me moldou, né? Me moldou como o filho do Francisco, me moldou como pai, né, dos meus 3 filhos, me moldou como profissional da liderança hoje. Então eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho, e eu quero dizer que eu te amo, pai, muito, e que Deus nos permita viver por muitos anos ainda essa história da liderança, essa história da nossa família. As pessoas não entendem muito bem por que os pais são um pouco duros com os filhos, mas que bom que depois de uma certa idade eles entendem, né? A razão pela qual a gente foi duro, né? Sempre pro bem, né, São Francisco? Sempre para o bem, né? E qual era o propósito dessa dureza, né? De fazer pessoas fortes, de ter filhos fortes, né? Então, para você ter filhos fortes e pessoas fortes, é necessário que o ambiente seja duro, seja forte, seja difícil, né? Porque tempos difíceis fazem homens fortes. Então, eu acho que valeu a pena tudo aquilo que a gente fez até hoje e continua fazendo, tá? Sendo intransigente em relação às coisas certas que têm que ser feitas, né? A liderança tem propósito, né? Como a razão da existência dela, e nós não vamos abrir mão desse propósito. Nunca vamos abrir mão do propósito da liderança, e o propósito como sendo um negócio, que é de satisfazer plenamente seus clientes internos e externos, né? A nossa razão de existir é isso, criar satisfação aos clientes, né? Dar satisfação, criar um ambiente agradável, né? Não somente para os clientes externos, mas também para os clientes internos. As pessoas que trabalham na liderança têm que se sentirem bem, né? Por isso, bem-estar, né? Bem-estar e comodidade. Muitas vezes a gente não entende muito bem, as pessoas não entendem muito bem o que significa bem-estar e comodidade, mas a gente está... E às vezes, para ter bem-estar e comodidade, a gente às vezes pratica alguns atos que parecem que não são compatíveis com esses princípios, mas eles têm uma razão de ser. Então a dureza, a cobrança,
a intransigência e a luta constante pela busca da disciplina e do comprometimento, isso está diretamente relacionado com o nosso propósito, com a nossa finalidade, com a nossa razão de existir. Mais do que isso, é um compromisso. Inclusive, a frase foi modificada, compromisso com o seu bem-estar, justamente por isso, porque é um compromisso, né? Exatamente. Perfeito. A gente vai encerrando, então, esse episódio do podcast Liderança há 30 anos, agradecendo ao Francisco, ao William e ao Sérgio, e terminando com a frase que a gente vem utilizando agora nessa campanha de 30 anos, né? Que é: faz bem estar aqui. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso podcast. Muito obrigado a participação de todos. Valeu, obrigado. Obrigado, Felipe.